Nesse vídeo eu vou falar sobre as pontas dos ferros de solda. Eu gosto muito quando pessoas me escrevem falando sobre coisas que eu falei nos vídeos e dizendo que ele viu em outro lugar coisa diferente. Então o Gabriel Madureira, que eu acho que deve morar perto de Cascadura, essa piadinha aí, só carioca que entendeu. Ele falou o seguinte, ele disse que viu no meu vídeo sobre qualidades de fios de solda, um vídeo que eu tenho que fala tudo sobre os tipos de solda, e ali eu explico como é que você estanha a ponta do ferro de solda. E eu falei que você deve deixar a ponta bem limpinha, se for necessário lixar a ponta para expor o cobre e aí poder estanhar melhor. E ele disse que ele viu em outros lugares que não se deve lixar a ponta de ferro de solda. E afinal, quem está certo? Então foi bom que ele tenha me perguntado isso para eu poder explicar o seguinte. Eu estava certo, mas a outra pessoa que também disse que não se lixa também estava certo. Ou os dois estavam errados, na verdade. Porque, na verdade, eu disse a metade da informação, eu não dei a informação toda, e por isso eu errei, não ter dado a informação toda. E a outra pessoa também. Provavelmente, ele é muito mais novo do que eu, disse o que se faz hoje em dia, e eu com uma informação mais antiga e o que se fazia antigamente. Isso porque existem dois tipos de ponta de ferro. Existem os tipos de ponta de ferro todas de cobre e existem os tipos de ponta de ferro dos ferros modernos, que são pontas tratadas. Então a questão é, pontas tratadas não se lixa. Pontas de ferro que não tem tratamento, as pontas dos ferros antigos, essa sim, você deve lixar para poder estanhar. Só lixa uma vez, só. Estanhou, acabou, não precisa mais lixar nunca mais. Então, eu vou mostrar como é que são essas pontas tratadas, que raio de tratamento é esse, por que você tem que lixar a ponta de ferro mais antiga, sem tratamento, e o que você pode fazer para fazer a ponta de ferro durar mais. Por que a ponta de ferro fica tão... por que ela desgasta tanto? O que faz desgastar? Isso aí, quem sabe, vai fazer você fazer o teu ferro durar mais, a ponteira dele durar mais. Então eu vou explicar por que a ponteira do ferro fica ruim. O que acontece com ela para ela ficar ruim? Então vamos ver, porque é um vídeo que você já pode até ter visto em outros canais falando sobre isso. Eu assisti outros vídeos, mas sinceramente não concordei com o que foi dito. O que eu vou explicar é diferente do que tem sido dito por aí. Então vamos ver. Então vamos entender. As ponteiras dos ferros de soldas antigos, que são os ferros analógicos, elas eram todas de cobre. Essa daqui é toda de cobre, foi estanhada no último vídeo que eu fiz. E essa daqui não foi estanhada, eu nem lembrava que tinha esse ferro. Ó, ponta totalmente oxidada, totalmente velha. Então, o que fazer numa ponta de ferro dessa daqui? Tem como usar isso aqui sem lixar? Tem jeito. Outro detalhe é o seguinte, ó, note que a ponta está desgastando ali, está ficando cada vez com um buraco, com um sulco. E essa daqui são as pontas dos ferros eletrônicos. Olha como é que ela é. Olha uma ponta nova, como é que ela é. Ela tem uma pontinha tratada com banho de níquel, que adere bem ao estanho. E o resto do corpo é todo pintado com tinta de alta temperatura, que aguenta até 600 graus. Como o ferro não chega a 600 graus nunca, então essa tinta nunca se desfaz, ou seja, o cobre que está aqui embaixo nunca fica exposto ao oxigênio, então ele não oxida. E essa ponta aqui de níquel, ela se você mantiver ela sempre limpinha e estanhada, ela também não vai desgastar, vai durar muito tempo. Agora eu tenho uma aqui
que era igual essa daqui, ó. Essa daqui tá tratada, ó. Olha como é que ela é. Tá tratada com banho de níquel, e a parte que tá pintada de preto, ó, ficou assim, ficou sujinha, ficou meio pretinha, mas não tá desgastando. Só que o que aconteceu com essa daqui? Essa daqui era igualzinha. Com o tempo, ela foi oxidando, mas com muito tempo de uso, muitos anos. Talvez uns 2 anos, uns 2 anos. Aí o níquel começou a desgastar. E esse desgaste foi fazendo com que o cobre fosse ficando exposto. E oxidou. Quando oxida, acontece o seguinte, acontece o desgaste do cobre. E aí ele foi desgastando a ponta toda. Acabou com ela. Então, se eu quiser usar essa ponta aqui, eu ainda posso fazer uma ponta aqui bem pontudinha, igual essa daqui, estanhar e usar ela, mas sem tratamento. Eu sei que vai ser uma ponta que vai durar um pouco menos. Por quê? Porque as pontas muito fininhas, como essa daqui, elas, se não forem tratadas, não adianta você fazer uma ponta dessa aqui no cobre e querer que ela dure muito tempo. Ela não vai durar 1 mês com essa pontinha aí. Tem que ter o tratamento. Então, vamos ver aqui como é que você deve tratar uma ponta de ferro tratada. Ou seja, como é que você deve usar a ponta de ferro tratada. Essa daqui é uma ponta de ferro tratada. Olha como é que ela tá. Ela só tá suja de solda. E como é que você faz para limpar isso aqui? Você passa lixa, passa... Não. Você tem que limpar ela com o que vem, ó. Quando você compra o ferro, normalmente vem isso daqui, ó. É uma esponja própria para limpar ponta de ferro de solda, que aguenta a temperatura. Normalmente ela vem muito nesse suporte aqui de ferro de solda. Ó, a que eu uso é essa daqui. Você não deve usar ela assim, seca, como está aqui. Tem que usar ela úmida. Ó, tem que molhar ela e manter ela úmida. Daqui a um dia ela tá toda dura de novo. Aí você molha de novo e ela não gasta nunca, nunca, nunca. Por mais quente que o ferro esteja, ela não desgasta. Então eu vou ligar esse ferro aqui para a gente limpar a ponta. Ó, liguei. Como ele é um ferro eletrônico, ele esquenta muito rápido. Aí você pega a ponta, ó, e arrasta aqui na esponja. Olha como é que ela ficou limpa. Limpinha. Aí tem gente que vai me perguntar: ah, eu já vi o pessoal usar uma esponja feito um bombril cor de ouro, uma esponja dourada. Funciona também. Essa esponjinha aqui, ela custa, o par dela, mais comprida um pouco, eu vi no Mercado Livre, acabei de ver agora. É mais comprida um pouco do que essa. 2 dela estava R$21. Essa outra, igual bombril, estava R$35. É um enroladinho assim de uma esponja dourada. Aí eu pergunto a você, se isso aqui fosse um papel higiênico, você preferiria usar a esponja ou preferiria usar um bombril? Então, eu acho que aquele bombril lá, ele, por mais que ele seja próprio para você fazer isso, sempre ele vai desgastar a ponta. Claro que você arrastar uma coisa quente no negócio abrasivo, de metal, de aço, desgasta mais do que se você arrastar em esponja. Então, eu, sinceramente, recomendo essa esponja. Limpa muito bem qualquer tipo de ponta de ferro. Não recomendo aquela esponja de bombril dourado. Tem gente que gosta, adora fazer propaganda daquilo. Eu, sinceramente, não recomendo. Só um macete, que é o canal do macete, né? Quando eu comprei essa esponjinha, na verdade, não comprei esponja. Ela veio com esse suporte aqui de ferro de solda. Só que isso aqui é horrível. Se você comprar um suporte desse, você vai ficar pau da vida. Por quê? Porque você bota o ferro de solda aqui e o peso do ferro de solda fazia isso aqui cair toda hora.
O meu não cai mais, ó. Você pode balançar o tanto que quiser que não cai. Ah, por que que não cai? Porque eu botei um pedaço de ferro grosso aqui embaixo, ó. E agora ele ficou pesado onde tem que ser. O troço era leve aqui, muito mais leve do que o ferro de solda. Então o que que acontecia? O ferro de solda puxava e ele caía. Então se você comprar isso aqui, recomendo fazer esse macete aí. Vamos agora entender por que que as pontas dos ferros de solda desgastam. Por que que acontece isso com a ponta do ferro de solda? Tem a ver sim com a temperatura, mas não tem a ver com a ponta de cobre ficar mole, e aí quando você encosta, como eu vi no vídeo, ela fica mole, aí quando você vai soldar, encosta, ela vai amassando. Não tem nada a ver com isso. A questão é a seguinte: todo metal, o níquel bem menos do que o cobre puro, quando você aquece, ele sofre uma oxidação. Oxida por quê? Porque o oxigênio, ele cria, ele reage contra o metal aquecido. E aí ele vai criando nesse metal isso daqui, ó, uma superfície porosa. O nome dessa superfície aqui é carepa. O pessoal que trabalha com cutelaria conhece bem isso daqui. Você bota um pedaço de aço para esquentar, ele cria essa carepa, essa parte aqui preta. No aço, quando você está fazendo faca, chega a soltar pedaço mesmo, pedaço grande. Aqui ela fica mais aderida. E o que que é essa oxidação aqui? Isso aqui é cobre oxidado. Isso aqui era o bico de solda que está se desfazendo. Você aqueceu o bico de solda, você sofreu oxidação, a parte de cima desse cobre vai se perder. Ele vai virar carepa e vai formar isso daqui, ó, um buraco cada vez maior. Ele já está cavando aqui, ó, está criando um sulco aqui. Então, o que faz você gastar a ponta do ferro de solda é a ponta não estar tratada. Mas eu não tenho como tratar com níquel, mas você tem como tratar com estanho. E aí, não deixar formar carepa, não deixar formar oxidação. Esse meu ferro aqui, eu estanhei só aqui, não estanhei aqui, porque estava com pressa e não queria gastar muita solda. Mas vou estanhar esse daqui, vou mostrar como é que faz. Na verdade, no vídeo eu vou mostrar só esse daqui, depois eu faço esse aqui. Mas vou mostrar esse aqui para não demorar muito. Mas o que que acontece? Por que que quando você estanha, não oxida, não causa, não desgasta a ponta do ferro? Porque o que que acontece? Quando você aquece o ferro, o bico do ferro, o cobre no caso, isso aqui é duro. E aí cria aqui essa camada de oxidação, de carepa. O estanho, o que que acontece quando você esquenta o estanho? Ele fica líquido. Então ele protege a ponta do ferro, porque ele está sempre líquido, ele nunca forma carepa no estanho, porque ele está sempre líquido nessa temperatura. Então ele líquido, ele não forma essa parte aqui de desgaste do cobre. Ele não deixa o cobre criar carepa e não deixa perder material. Então, se você mantiver a ponta do ferro de solda sempre estanhadinha, sempre limpinha, como no caso dessa daqui, ó, nunca vai perder essa ponta aqui se você mantiver ela desse jeito. Sempre com solda, com estanho. Quando eu ligar esse ferro aqui, esse estanho vai derreter todo. E aí ele amolece, não deixa o oxigênio reagir com o cobre, não deixa criar carepa, não deixa perder material. É por isso que as pontas de ferro se desgastam, e o jeito de você não deixá-la desgastar é mantendo sempre estanhado. Vamos lá. Esse ferro está ligado já com essa ponta suja, e vamos ver se ele consegue derreter a solda.
Olha o que acontece. A tal da bolinha. Ó. Não tem jeito. Ponta de ferro suja não consegue derreter a solda e estanhar e ficar de um jeito que você consiga soldar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar essa pontinha aqui em forma de quina e estanhar? Não. Você tem que limpar a ponta toda do ferro. Como você não vai poder pintar ela com preto, com aquele preto, poderia até comprar tinta e pintar aqui com aquele preto de alta temperatura, mas é melhor que não, né? Estanha tudo, que é muito mais fácil. Então eu vou limpar essa ponta toda daqui e vou estanhar. Vamos limpar ela. Ó, esse tipo de ponta aqui não dá para limpar ela simplesmente passando ela nessa buchinha aqui, não. Ó, você, no máximo limpa aqui uma pontinha. Aqui tem que entrar lixa. Aqui não tem jeito, Gabriel. Aqui, ó, esse tipo de ponta aqui, você tem que lixar isso tudo aqui até deixar o cobre exposto. Cor de cobre aqui. Então, desse jeito aqui que a gente vai estanhar esse tipo de ponta aqui. Esse aqui tem que lixar. Agora a ponta ficou limpinha, ó. Expondo o cobre. Agora, se eu ligo esse ferro daqui e deixo essa ponta desse jeito, pô, não dura nada. Quando eu faço esse tipo de coisa, eu faço com essa bucha aqui, ó. Isso aqui é uma bucha abrasiva que vende no Mercado Livre para você lixar coisas. Ela não desgasta igual uma lixa. E ela limpa, ó, limpa tudinho. Mas se você, evidente, se você não tiver isso daqui, pode usar uma lixadeira, pode usar qualquer coisa que deixe liso, esmeril, qualquer coisa. Lembrando que você vai desgastar mais ainda a ponta. Então, se for usar lixa, lixadeira, disco flap, usa uma lixa bem fininha, lixa 100, 80 no máximo. 60 é muito abrasivo. Agora vamos estanhar essa ponta aqui. Como é que faz para estanhar? A gente liga o ferro e tem que ficar o tempo todo de olho nele, até ele começar a esquentar. Quando a ponta do ferro começa a esquentar, você nota que a cor dela começa a mudar. Ela começa a ficar amarelada. Aí é a hora de você começar, ó, a testar o fio de solda para ver se já está derretendo. E tem que derreter todinho aqui. Antes que ele esquente muito, antes que ele fique azul. A próxima etapa aqui era ele ficar azulado. Então, antes dele ficar azul, você tem que derreter solda nele. Pronto. Todo estanhado. Olha lá. Pegar a buchinha. Pronto. Agora, essa ponta de ferro aqui, quando eu ligar esse ferro, ele não vai mais formar carepa. Por quê? Porque o estanho vai derreter. E aí o estanho derretendo não vai deixar com que o cobre crie aquela casquinha e desmanche a ponta do ferro. Desmanche principalmente essas pontas finas aqui. Quanto mais fino, mais problemático é para o ferro se desfazer, para a ponta do ferro se desfazer. Então, o que a gente precisa fazer? Sempre que for possível, manter ele limpo com a bucha. Agora você consegue limpar com a buchinha e passar um pouquinho de solda. Pronto. Tá lá, tá limpo. Tá pronto para usar. Vai durar muito tempo. Esse daqui vai ser mais um ferro que vai durar muito mais tempo. Então é isso daí. É assim que se trata a ponta do ferro de solda, para você não perder ela em pouco tempo.
Pontas de ferro de solda que não são tratadas têm que ser tratadas com estanho. Pontas de ferro de solda que já vem com tratamento de níquel, basta você limpar e acabou. Na hora de usar, ela está pronta para usar. Você passa um pouco de solda aí, está pronta. Então, desse jeito aí que trata ela. Sempre que for possível, limpa para tirar aquela... Sempre fica uma casquinha, uma carepinha. E aí você mantém ela limpa com a bucha. Ou se você preferir, Bombril. Então é desse jeito. Fica aí a dica. Trate sua ponta do seu ferro de solda dessa forma aí que você vai ter para sempre. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quem tiver mais dúvida, é só perguntar que eu sempre que for possível eu vou fazer um vídeo mostrando como é que faz.